Sejam todos muito bem-vindos. É com alegria que a gente vai começar agora o nosso estudo bíblico de número 17. Se você ainda não conhece o canal no YouTube Davi Cole, vai lá que você vai encontrar todos esses estudos. Hoje é o estudo de número 17. É muito importante que você já tenha entendido muita coisa que vieram nos outros estudos, mas se você está caindo de gaiato agora nessa live, assiste que com certeza você vai tirar bastante proveito de muita coisa. O tema do nosso estudo de hoje é do sábado para o domingo. A gente vem estudando as leis de Deus. E aí no último estudo a gente falou sobre o mandamento esquecido, que era o sábado. Hoje a gente vai entender um pouco do porquê que o sábado foi esquecido, foi por acaso, foi estratégico de alguém, de quem, como, e um pouco mais da importância do sábado. É importante frisar que nós estamos investindo esse tempo aqui no sábado, porque dos mandamentos de Deus, ele é o mais esquecido, de modo geral. Todos os mandamentos têm a mesma importância. Todos os mandamentos são mandamentos de Deus e são os mandamentos de Deus que regem a nossa vida, a nossa sociedade, o nosso bem-estar com Deus e com o próximo. Então, para estudarmos esse estudo, para fazermos esse estudo, nós vamos começar com uma oração. Eu peço então que você feche seus olhos assim como você está. Vamos orar juntos. Querido e amado Pai, graças te damos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por quem Tu és. Louvado seja o Teu santo nome, santificado apenas o Senhor. Meu Deus, o nosso desejo é que a Sua vontade seja feita assim na terra, como é no céu. Nós estamos aqui mais uma vez separados para estudar a Tua palavra, em meio a uma crise por conta da pandemia do vírus, crise econômica e muitos outros problemas, Senhor. Temos enfrentado enchentes, ressaca do mar, ciclone, gafanhotos, vespas. O mundo está passando por crises muito grandes, Senhor, e nós temos visto que algumas coisas vão piorar. Por isso nós pedimos, meu Deus, humildemente, que o Senhor nos dê o seu Santo Espírito para entendermos a Tua palavra. Não permita que o inimigo atrapalhe este momento, atrapalhe o nosso estudo. Nós entregamos o nosso coração e a nossa mente ao Senhor, para o Senhor nos dirigir apenas. Queremos conhecer a Tua palavra e aplicá-la da maneira ideal à nossa vida. Porque assim como o Senhor nos diz, o Teu desejo é que conheçamos toda a verdade e que sejamos salvos. Então, para honrar e glorificar o Teu santo nome, que estamos aqui mais uma vez para estudar a Tua palavra. Senhor Deus, se alguém que está vendo esse vídeo ainda não entendeu o quanto é amado por Ti, ainda não consegue amar o Senhor de volta, não consegue amar o próximo como a si mesmo, por favor, Senhor, coloca isso no coração dessa pessoa. Dá persistência para essa pessoa trabalhar e deixar-se ser lapidada por Ti, para que tenha uma base forte, entenda bem a graça da Tua salvação e avance para aprender as coisas adiante. Assim como o Senhor diz através do apóstolo Paulo no livro de Hebreus, capítulo 5, que não sejamos lerdos em aprender, mas para termos o alimento sólido, precisamos primeiro do alimento líquido, da papinha. Senhor, existem pessoas aqui que estão em diferentes níveis de conhecimento do Senhor, mas que nós avancemos unicamente nos Teus caminhos, para a Tua honra e Tua glória, para termos o fim que o Senhor tanto deseja, que é também o fim que nós desejamos, pois é o melhor, com toda a certeza do mundo. E assim como a Tua palavra também diz, a glória que será revelada nos Seus filhos, nós que escolhemos o Senhor, é infinitamente superior às coisas difíceis que enfrentamos aqui agora. Então dá-nos coragem e perseverança, Seu Santo Espírito. Nós Te pedimos e agradecemos. Estenda essas bênçãos aos nossos familiares, à nossa casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Galera, vamos lá. Estudo de hoje. E aí, João, beleza? Deixa eu cumprimentar aqui o João, Evandra, Jaque, Francis, Dalbert, Everton, uma galera aqui, sejam todos muito bem-vindos. Pega a sua Bíblia, vamos estudar. Facebook também tem gente, tô vendo aqui bastante gente no Facebook, mas eu não consigo ver quem tá online no Face, tá, gente? Então vamos lá. Do sábado para o domingo, vamos entender um pouco mais sobre esse tema. Uma breve introdução para o estudo de hoje. Embora já tenhamos visto que o sábado é o dia bíblico de repouso, separado por Deus, observado pelos crentes nos dias do Antigo Testamento e do Novo Testamento, bem como pelo próprio Jesus e seus seguidores, a maioria dos cristãos hoje santifica o domingo. Eu diria que não é nem a maioria que santifica o domingo. Boa parte santifica o domingo, boa parte não santifica dia nenhum, né? Quem fez ou autorizou a mudança? Quem que fez essa mudança ou quem autorizou essa mudança a ser feita?
Tem ela apoio nas Escrituras? Neste estudo, essas questões serão esclarecidas. Bem, olha, na verdade, assim, hoje com as ferramentas que a gente tem, se você for lá em qualquer site de pesquisa da Bíblia, se você baixar uma Bíblia e for lá no buscar por palavras, escrever sábado e ler todos os textos e tudo que está ao redor dos textos, preferencialmente o capítulo inteiro. Sétimo dia, que é o sábado, e ler todos os textos. Depois escrever primeiro dia, que é o domingo, e ler todos os textos. Escrever domingo e ler todos os textos, você já vai chegar a conclusões assim que não precisariam de mais explicações. Então hoje a gente vai estudar esse tema. Claro que nós vamos ler poucos textos comparado com o número de textos que nós temos sobre o assunto, mas suficiente para estarmos bem esclarecidos quanto a esse assunto e quando que isso aconteceu na história. Isso é muito importante, hein? Você sabe quando isso aconteceu na história? Hoje você vai saber. Pergunta número 1. Quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo? Vamos lá para o livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 28, verso 1. Mateus, capítulo 28, verso 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, hoje conhecido nosso como domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Olha lá, hein? Então, esse texto fala sobre o domingo, é o primeiro dia da semana. O que foi citado? Que elas foram ver o sepulcro. Outro texto que fala sobre o domingo, Marcos, livro de Marcos, é o livro seguinte aí. Livro de Marcos, capítulo 16. Marcos 16, vai lá em Marcos 16. Já estava pertinho. Bem pertinho. Marcos 16, verso 1 e verso 9. Marcos 16, verso 1 e verso 9. Verso 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Elas esperaram passar o sábado, porque na guarda do sábado você não compra as coisas, a não ser que seja algo extremamente urgente. Então não se faz compras, por isso esperaram passar o sábado. Verso 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, vou lá de novo falando do domingo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Está falando de algo passado, né, se não me engano. Os demônios foram expulsos no passado, não nesse momento. Mas a questão aqui é que, aqui de novo, o primeiro dia da semana sendo citado apenas como o dia que Jesus ressuscitou. Um dia importante, mas foi o dia que caiu que Jesus ressuscitou. Vamos para o livro de Lucas, um pouco depois aí. O que os evangelhos falam? Livro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Lucas, capítulo 24. Achou aí? Lucas, capítulo 24, verso 1 também. Lucas 24, verso 1. Mas, no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. De novo, você percebe que é o mesmo relato contado por pessoas diferentes, pois na Bíblia nós temos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 pontos de vista da mesma história. Algumas histórias da vida de Jesus são contadas com mais detalhe em um evangelho do que no outro. Algumas estão contidas apenas em 1 ou 2 evangelhos e não nos outros. Então os 4 se complementam, mas muita coisa se repete nos 4, do ponto de vista de cada um deles. Livro de João, que é o livro seguinte, capítulo 20. Então vai lá, livro de João livro seguinte. João 20, verso 1 e verso 19. João 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Verso 19, então João capítulo 20, verso 19, é de novo citado domingo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Que momento de arrepiar, hein? Quando Jesus havia ressuscitado já.
Pensa em quão tremendo foi esse momento. Sensacional, sensacional, sensacional. Escrito para nós, escrito para você. Vamos pro livro de Atos agora. O livro de Atos é um pouquinho para frente também, pouca coisa. Tá aí, logo de cara, o próximo livro. Livro de Atos, capítulo 20, verso 7. Livro de Atos, capítulo 20, verso 7. Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, ou apenas Atos, capítulo 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, iam fazer uma refeição, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Estava explicando sobre a palavra de Deus, explicando sobre a salvação, que era o que Paulo fazia, pregando a palavra. E aí o último texto, 1 Coríntios, está um pouco para frente também, alguns livros para frente. 1 Coríntios, capítulo 16. Não confunda com 2 Coríntios. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ou só 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. 1 Coríntios 16, verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Estava falando aqui sobre um outro assunto, acerca da coleta para os necessitados da Judéia, mas a questão é que nós estamos lendo os textos que falam sobre o domingo. Então lá, esses são os textos que falam sobre o domingo. Nenhum desses 8 textos, nós lemos 8 textos, refere-se ao domingo como dia de adoração. Vocês perceberam? Nenhum dos textos, que são os 8 textos que citam o domingo, se referem ao domingo como um dia de adoração, um dia diferente dos outros. Na Bíblia, o símbolo da ressurreição de Cristo é o batismo e não o domingo. A morte e ressurreição de Cristo é simbolizada no batismo, quando nós somos submersos, nós morremos para o velho eu. E quando levantamos, ressurgimos para uma nova vida com Cristo. É isso que representa o ato do batismo. Você está declarando publicamente que você mata o velho eu. Você deixa o eu para trás, para que Cristo viva em você e te santifique e te prepare para o retorno dele. Então, o batismo é o símbolo da ressurreição de Jesus Cristo. Em nenhum momento você vê que o domingo, ou o primeiro dia da semana, como a Bíblia descreve, que ainda não tinha o nome de domingo, em nenhum momento ele recebe essa conotação de santo, ou de dia diferenciado, ou de dia de adoração. Claro que é um dia que você deve adorar a Deus, como nos outros dias. A Bíblia, inclusive, incentiva que você tenha momentos diários de oração, que você tenha momentos diários de culto com sua família. Então o domingo também é um dia desses. E você pode, se você quiser, você pode lembrar que foi no domingo que Jesus ressuscitou. Deus seja louvado por isso. Mas em nenhum momento o domingo ganhou alguma santidade, alguma diferenciação dos outros dias. Certo? Pergunta número 2. O que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Jesus? Segundo Tessalonicenses, vamos para Tessalonicenses, nós estamos pertinho de Tessalonicenses aí. Nós estamos em Coríntios, estamos pertinho de Tessalonicenses. Tessalonicenses está um pouco para frente. Segundo Tessalonicenses, já achou aí? Segundo Tessalonicenses? Eu achei, tem primeiro e tem segundo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Fala Carlinhos, Custódio, Lu, Neemias, Pedro, Felipe. Tamo junto, galera. Prazer ter vocês aí. Fica aí, vamos estudar um pouco sobre a palavra de Deus. Tenho certeza que ela vai te surpreender hoje, hein? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto,
a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A Bíblia falando claramente sobre alguém que viria, que a Bíblia chama de homem da iniquidade, que se ostenta como se fosse o próprio Deus. Você está percebendo a profundeza dessas palavras? A profundidade dessas palavras? Vamos lá no livro de Daniel agora, Antigo Testamento. Fim do Antigo Testamento. Volta lá a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 8. Volta lá para o fim do Antigo Testamento. Daniel, capítulo 8, verso 12. O que diz em Daniel, capítulo 8, verso 12? O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Está falando de alguém que deitou por terra a verdade, jogou a verdade fora, e o que fez prosperou. Por um determinado tempo, mas prosperou. A verdade então seria jogada por terra. A igreja de Cristo, a gente leu no primeiro texto, que a igreja de Cristo passaria por um período de apostasia. O que é apostasia? O abandono da verdade. A apostasia, assim como diz em Tiago 2, em Hebreus 5, ela pode ser muito clara ou ela pode ser sutil também. Então, uma apostasia declarada contra Deus, uma apostasia declarada de pessoas que adoram outros deuses, ela é uma apostasia. Mas uma apostasia sutil, que fala da boca para fora que adora a Deus, mas que adora a outra coisa, é uma apostasia. Também é um tipo de apostasia. E diga-se de passagem, é o tipo de apostasia que mais engana as pessoas. Por quê? Porque quando a coisa é declarada, a gente já sabe o que ela é. Mas quando ela não é declarada, ela engana aquele que não está preparado para perceber o engano. Você percebe como isso é profundo? Você percebe que, assim, a gente vive no Brasil. Quantos por cento do Brasil se dizem cristãos, evangélicos? Se todas essas pessoas fossem cristãs, evangélicas, gente, o mundo não estaria como está, o Brasil não estaria como está, cheio de corrupção. Vou fazer uma análise rápida da nossa vida, gente. No trono da nossa vida só tem lugar para um. Não existe lugar para outro. É só um rei. Jesus fala, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou vocês não podem servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e desprezar o outro, ou você vai agradar o outro e desprezar o primeiro. Ou se você se colocar no trono do seu próprio eu, você que vai reinar. O ser humano, galera, todo ser humano foi feito com a necessidade de adorar. Todos nós fomos criados com essa necessidade. Nós temos essa necessidade dentro de nós. Fomos criados para adorar a Deus. Só Ele supre essa necessidade. Se nós não deixamos que Deus seja o centro da nossa adoração verdadeira, nós vamos adorar a outra coisa, qualquer outra coisa, percebendo ou não percebendo. Então, ou a gente vai adorar o próprio eu, ou a gente vai adorar o dinheiro, ou a gente vai adorar o poder, ou a gente vai adorar uma pessoa que a gente gosta, ou a gente vai adorar uma banda de rock, ou a gente vai adorar um estilo musical, ou a gente vai adorar uma droga, ou a gente vai adorar um estilo de vida, ou a gente vai adorar os próprios filhos, mas algo você vai adorar. Acredite, alguma coisa você adora, pode ter essa certeza. E toda vez que, se você diz que adora a Deus, toda vez que algo conflitante com o que Deus ordena vem e você escolhe o lado errado, você está servindo a outro Senhor, não a Deus. Você percebe isso? Olha como é que isso é embaçado, gente. Como é que isso é importante. Então, se eu passo uma vida mentindo por dinheiro, para ter mais dinheiro, porque eu acredito que o dinheiro vai me dar uma situação melhor. Quem que eu estou colocando como Deus na minha vida? O dinheiro. Você acredita? Nessa situação, a pessoa está colocando como o dinheiro sendo quem providencia a solução para as coisas da vida. Quem providencia o alimento, quem providencia a saúde por conta de remédios, por conta de hospitais, um plano de saúde melhor. Então, toda vez que você tem que decidir entre os princípios de Deus e outros, e você decide outros, você está fazendo um ídolo, porque você está dizendo em outras palavras, preciso fazer isso para ficar bem. Preciso disso, mais do que preciso de Deus. Então você percebe a profundidade disso? Isso é apostasia. Então muitas vezes
Nós temos, por isso que o cristão ele tem que andar em santificação e mais vigiar, orar, clamar muito, para não ser enganado pelo próprio eu. Então aqui, o que ocorreria na Igreja de Cristo? A gente viu que a verdade seria jogada por terra, a Igreja de Cristo passaria por um período de apostasia, que é o abandono da verdade, quer seja só um pouco, quer seja muito, e seria dominada por pessoas que não seguiriam a verdade, introduzindo nela costumes e práticas pagãos. Costumes e práticas pagãos. Isso que aconteceu. Vamos entender que momento que essas coisas aconteceram de forma mais efetiva. Pergunta número 3. Que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Vamos lá, no livro de Deuteronômio, comecinho da Bíblia, comecinho, vai lá para o comecinho da Bíblia. Depois de Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Vai lá em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4. Vamos parar de achismos e vamos ver o que Deus fala na palavra dele. Deuteronômio, capítulo 4, verso 19. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-se perante eles e des culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então aqui está se falando para não se adorar a criação de Deus. Muitas pessoas hoje em dia, com boas intenções, acabam adorando a natureza como se a natureza fosse realmente o provedor de tudo. Ou o universo. Você nunca ouviu falar? O universo. O universo quer, o universo deseja, o universo é a criação de Deus. O Todo-Poderoso é o Senhor. Quem mantém tudo nas mãos é o Senhor. Quem coordena tudo, orienta tudo, o dono de tudo é o Senhor. O Sol, por exemplo, aqui, se falando dos astros, pessoas que adoram ao Sol. O Sol realmente é muito importante para a vida humana, para a vida na Terra. Ele realmente tem uma importância muito grande, porque Deus colocou lá ele para ter uma importância muito grande. Ele não é Deus, ele não tem poder nenhum além do que Deus permite que ele faça. É simples assim. E aqui a advertência é em relação a isso. Certo? Capítulo 17, agora de Deuteronômio ainda, capítulo 17, versos 2 e 3. Deuteronômio, capítulo 17, versos 2 e verso 3. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor, teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses, e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Adoração somente a Deus, gente. Deus aqui falando claramente contra se adorar o sol, a lua, ou qualquer outra coisa que ele não tenha ordenado. E ele não ordenou nada. Adoração só a ele. Nem aos anjos dos céus, nem a pessoas, nada. Ninguém tem o poder de ser adorado. Ninguém tem o cargo, ninguém além de Deus recebeu o cargo. Eu falo Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo. Recebeu o cargo, posição para ser adorado, nem para ser, nem para perdoar pecados, nem para ser adorado, nem para ser intercessor de outra pessoa. Claro que um cristão orando por outro cristão tem o seu poder, mas a pessoa não alcança a graça por intermédio do poder de alguma outra pessoa. Deus deixa bem claro que adorar é só ele, está nos mandamentos que a gente já leu e tal, enfim. Então, que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? A adoração dos astros, foi o que a gente leu aqui, em 2 textos. Pergunta número 4. Que costume havia entre o povo de Deus nos tempos de Moisés? Livro de Êxodo, abre lá em Êxodo de novo. Êxodo capítulo 16. Vamos lá em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16, verso 22 e verso 23. Êxodo capítulo 16, verso 22 e verso 23. Ao 6º dia, colheram pão em dobro, 2 gômares para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor.
O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. O que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Aqui é um texto clássico, onde se mostra sobre a guarda do sábado, mesmo antes dos 10 mandamentos serem entregues. A gente já tinha falado sobre esse texto, mesmo antes dos 10 mandamentos terem sido entregues ao povo de Israel. É um assunto tão sério que, veja só, o maná caía e o único dia que não se podia colher era no sábado. Então ele não caía no sábado. E o único dia que ele não estragava era da sexta para o sábado. Todo dia, se na segunda-feira o povo de Israel colhesse o maná, que era um grãozinho bem pequenininho, eles faziam pães e bolos para comer, bem nutritivo, inclusive, muito completo, que era o que o povo tinha no deserto. Se da segunda para terça eles guardassem para o dia seguinte, mofava, porque todo dia era para pegar a quantidade só daquele dia. Só na sexta, que Deus ordenou que pegasse na sexta para não colher no sábado. E o que tivesse que preparar, cozinhar, fosse feito também na sexta. Livro de Atos, Novo Testamento, vai lá. Quinto livro, se eu não me engano, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, depois do livro de João. Livro de Atos, capítulo 15. Vamos lá em Atos 15. Livro de Atos, capítulo 15, verso 21. Livro de Atos 15, verso 21. E aí, Gabriel, Kes, Jenny, Fipe, Soninha, Rafael, sejam todos bem-vindos aí, galera. Todos bem-vindos. Atos 15, 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Beleza, o que esse verso diz? Que costume havia entre o povo de Deus nos tempos de Moisés? Observância do sábado, certo? Isso era o que o povo de Deus fazia. O povo pagão, boa parte dele, tinha o costume de adorar os astros. Pergunta número 5. Que hábito Jesus e os apóstolos tinham em comum? Evangelho de Lucas, está um pouco antes aí. Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas, volta aí na sua Bíblia. Lucas capítulo 4, verso 16. Você vai entender por que esse tema é tão importante. Olha, quando eu entendi tudo, quer dizer, tudo que eu entendi até hoje desse tema, eu fiquei desacreditado do tamanho da importância. E eu vou tentar fazer um resuminho aí depois. Lucas capítulo 4, verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado, Jesus Cristo, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Livro de Atos dos Apóstolos, de novo, agora no capítulo 17. Atos aí um pouco para frente, onde a gente estava. Atos 17. Então você vê aí Jesus indo à sinagoga, que é a igreja da época, para ler, para estudar, para ensinar a palavra de Deus. Na verdade, Jesus ia mais para ensinar, né? Ele aprendia direto da Bíblia, da natureza, direto do Pai. Atos 17, verso 2. Vale ressaltar que eu estou falando isso porque Jesus vivia num momento onde a igreja estava corrompida. Atos 17, verso 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então, que hábito Jesus e o apóstolo Paulo tinham em comum? Observar o sábado, indo até a casa de Deus no sábado. Pergunta número 6. Como Jesus considera certas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico? Livro de Marcos. Volta aí um pouquinho. Livro de Marcos, que é o segundo livro do Novo Testamento, tá? Depois de Mateus, antes de Lucas. Marcos 7, de 6 a 8. E eu também vou ler o 13. Marcos 7, capítulo 7, versos 6 a 8. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Olha que ensinamento importante de Jesus. O perigo de falar Jesus, e muitas vezes ter muitas experiências verdadeiras com Jesus,
Mas por falta de se estudar a palavra, por falta da comunhão com Deus, guardar tradições humanas, seguir tradições que foram criadas por homens e não por Deus. E vamos ler o verso 13 aí também, Marcos 7, verso 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Então veja só que não é de hoje, galera, não é de hoje que essas coisas acontecem. Então, como Jesus considera certas práticas que não têm fundamento bíblico, que em vão adoram ao Senhor, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Pergunta número 7. Olha essa pergunta aqui, gente. Presta atenção na sequência histórica das coisas. Quem ordenou a guarda do domingo e quando isso ocorreu? Bem, nós vimos aqui vários pontos demonstrando a importância de todos os mandamentos de Deus, inclusive o do sábado, desde o Éden, da criação, quando Deus criou o homem, criou o sábado como um dia santificado, e todos os outros mandamentos já existiam no coração do homem, não era para o homem matar, adulterar, enfim, os 10 mandamentos. A base da lei de Deus e o amor, que é o pilar de tudo. Sem o amor, nada temos. Sem amor a Deus e ao próximo, nada vale. Então nós vemos isso no decorrer da história humana inteira. Deus colocou lá do começo e colocou exemplificado, escreveu com o próprio dedo nas tábuas no Sinai e continuou. E aqui as evidências de que tudo isso fica válido no Novo Testamento também. Sempre foi válido, todo mandamento de Deus sempre foi válido. O mandamento da sua lei moral, os 10 mandamentos, a base de toda a sua lei. Quando que isso mudou? O que aconteceu? Bem, o imperador Constantino, preste atenção, o imperador Constantino, no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo, então depois de Jesus, no ano 321, ou seja, exatamente aí 1999 anos atrás, né? 1999 anos atrás, que a gente está vivendo hoje. Perdão, 1699 anos, se eu não me engano. Quase 1700 anos atrás. No dia 7 de março, o imperador Constantino. A Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo no ano 634 depois de Cristo, no Concílio de Calcedônia. Então vamos lá. Até ali, o povo que servia a Deus, os cristãos do Novo Testamento, do Antigo, não tinham-se grandes discussões ou algum desentendimento quanto a nenhum mandamento de Deus, nem quanto ao sábado. Não tinha essa necessidade. Você não vê aqui em nenhum momento essa necessidade bíblica. Uma necessidade do povo não ter guardado simplesmente um mandamento ou outro. Você vê o tempo inteiro se reafirmando o que já havia sido dito e ensinado. Então, depois aí do que ocorre no Novo Testamento, tirando as profecias que são futuras, você vê que no ano 321, a Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo. Constantino foi o imperador que colocou isso. Constantino era adorador do deus Sol. Ele adorava ao deus Sol. Converteu-se ao cristianismo superficialmente, não abandonou todos os seus costumes, não morreu para o próprio eu, ele continuou e misturou as suas crenças. E ele trouxe para a igreja cristã essas práticas pagãs. Abre aspas. O mandamento da igreja, olha só, o mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa, de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, na edição revisada de acordo com o texto oficial em latim. Edições Loyola, 10ª edição, julho de 2000, na página 570. Olha só que tremendo. Quando lá em... Eu vou até abrir um texto que não está aqui no nosso estudo de hoje. Daniel 7. Daniel 7. Deixa eu só ver aqui exatamente que verso que é. É um verso que a gente já estudou bastante aqui no nosso estudo.
Daniel 7 fala que viria alguém que mudaria os tempos e a lei. Queria muito achar esse texto. Só um instantinho para ver se eu acho aqui. Não lembro se é Daniel 7 ou Daniel 8. Tenta ver para mim aí onde que alguém mudaria os tempos e as leis. Escreve tempos e leis no livro de Daniel. Aqui, achei. Daniel 7:25. Proferirá, falando desse homem da iniquidade, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. Quando que alguém se coloca numa posição superior a um legislador? Se alguém define uma lei, como que alguém se coloca superior a esse alguém? É mudando a sua lei. É a única maneira de você se colocar superior, é falando que aquela lei não é válida. Então viria alguém que mudaria os tempos e a lei. Aqui, esse poder religioso e político, na época, mudou os tempos, porque mudou o dia de adoração, onde Deus havia instituído e criado desde a criação do mundo, mudou de um dia para o outro, do sábado para o domingo. E mudou assim o mandamento. Então, os tempos e as leis foram mudados. Aqui se cumpre a profecia de Daniel 7:25. Olha só, gente, às vezes existem boas intenções. Não era o caso de Constantino. Inclusive ele era adorador do Deus Sol, e eu não sei se exatamente por causa disso, isso eu estou falando a minha percepção, eu não estudei exatamente esse aspecto que eu vou falar agora a fundo, mas em inglês, domingo é Sunday, dia do sol, uma referência a isso. E Constantino era adorador do Deus Sol e ele mudou. Existiram muitas opiniões, na verdade nesse momento a igreja ela começa a diminuir a importância do sábado e começa a exaltar o domingo, e muitos defendem a guarda do domingo por conta de ser o dia que Jesus ressuscitou, e nós vemos aqui na Bíblia que apesar de Jesus ter ressuscitado no domingo, não existe nenhuma celebração, não existe nenhum diferencial no dia de domingo por conta disso. Você pode celebrar a ressurreição de Cristo, mas ele não passou a ser um dia santo, um dia abençoado por Deus, e Deus em nenhum momento permitiu que alguém alterasse isso. O que aconteceu? Quando essa mudança foi feita, e nós sabemos que neste mesmo período, próximo desse mesmo período, houve uma perseguição aos que queriam estudar a palavra de Deus. Foi tirado das pessoas o direito de estudar a palavra de Deus, a Bíblia. E os cristãos que queriam estudar a palavra de Deus e fazer o que Deus ordenava, foram perseguidos, foram mortos. E Daniel também falou sobre esse tempo futuro, onde os santos seriam perseguidos. Agora o que acontece? Todas as religiões que vieram, quase todas as religiões que vieram depois desse período, elas saíram de certa forma da Igreja Católica Romana. Elas saíram de lá e elas trouxeram com elas costumes e tradições. Um costume trazido desse período, dessa mudança, é a questão da mudança do sábado para o domingo. Então muitas outras denominações ainda consideram domingo, muitas não consideram dia nenhum, mas tudo por causa dessa mudança feita no ano de 364 pelo imperador Constantino. Você vê a bagagem cultural, como que ela vai propagando e reverberando e ecoando por muitos e muitos anos. Como o ser humano ele é levado por tradições, por culturas. Então tome muito cuidado que muitos aspectos culturais, mesmo dentro de denominações cristãs, muitas vezes são claramente contra a palavra de Deus. Por isso nós precisamos estudar. Nenhum pastor, nenhum líder religioso, nenhuma pastora, nenhum bispo, nenhum padre fala como sendo o Senhor. Ele pode ensinar muitas coisas boas, muitas coisas verdadeiras, mas ele também pode se confundir em muitas coisas. Por isso nós temos que estudar a palavra de Deus como o nosso estudo diário, como o tesouro mais precioso que ele é. Afinal, você está se preparando para Canaã celestial? Está se preparando para a volta de Jesus? Ou está se preparando para ter uma vida comum aqui? Pense bem nisso, reflita nisso na sua vida. Então foi isso que aconteceu. Penúltima pergunta do dia. Quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu? Vamos lá de novo em Gênesis 2. Gênesis 2, 1 a 3. Gênesis 2, 1 a 3.
Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus abençoou e descansou e santificou o sétimo dia. E aí você vê de novo lá no livro de Êxodo, capítulo 20, você vê os 10 mandamentos e você vê claramente o ensino sendo reforçado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quando Deus, nos mandamentos dizendo, quando Deus criou o mundo, Deus fez assim. Deus fez os 6 dias e descansou no sétimo e o abençoou. Então não faça a sua obra no sétimo dia. E aí segue. Então, Deus instituiu o sábado na criação. Tem duas instituições que saíram do Éden, que Deus deu para o homem no Éden, e elas saíram com o homem no Éden, né? Foram levadas. O sábado e o casamento. Deus instituiu o casamento no Éden também, você já percebeu? O casamento foi instituído no Éden, o primeiro casamento. E esse é o modelo de Deus, o casamento, a formação da família através do casamento. Pergunta de número 9, a última pergunta do dia. Quem deve ter prioridade em nossa obediência? Quem deve ter? E aí, vai ficar com os preceitos dos homens ou vai ficar com os preceitos de Deus? Vai ficar com os preceitos de Constantino ou vai ficar com os preceitos de Deus? E em qualquer outro conceito, vai ficar com o seu achismo ou com a sua bagagem cultural de alguma denominação ou de denominação nenhuma, da sua experiência de vida? Vai ficar com ela ou vai ficar com a verdade de Deus? Vai avançar nesse Deus que tem sido tão misericordioso e tem se manifestado na sua vida? Eu tenho certeza absoluta que você tem experiências verdadeiras com Deus. Tenho certeza absoluta que você já conheceu em muitas coisas a Deus e você vai escolher avançar ou vai escolher ficar parado e se apegar às coisas desse mundo? Não escolha errado. Deus dá claras orientações para que não escolhamos errado. Quem deve ter prioridade em nossa obediência? Livro de Atos dos Apóstolos, quinto livro do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos. Livro de Atos, capítulo 5, verso 29. E aí, fica aí até o fim que ainda tem algumas coisas que eu quero falar. Livro de Atos, capítulo 5, verso 29. Algumas coisas muito importantes que precisam ser entendidas. Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Você vê em todos os momentos na Bíblia que é muito mais importante obedecer a Deus. Se você tiver que escolher obedecer aos homens ou a Deus, ou a uma tradição, ou a Deus, ou a uma religião, ou a Deus, ou ao eu próprio, ou a Deus, escolha a Deus, ainda que você pague com a própria vida. Os apóstolos e vários na história da humanidade pagaram com a própria vida, mas a recompensa deles está guardada. A palavra de Deus diz que a recompensa está guardada. Seja firme o suficiente para se posicionar ao lado de Deus, porque Deus não te deixará sozinho, nem por um segundo. Todo o resto vai te deixar sozinho, todo o resto vai te abandonar. Vários segundos, vários momentos, a vida inteira. Ninguém vai ser como Deus na sua vida. E o livro de Tito, para fechar o último texto de hoje, livro de Tito, capítulo 1. Tito está um pouquinho para frente aí. Antes de Filemon, depois de 2 Timóteo. Na minha Bíblia é na página 805. Não sei se de repente a sua está mais ou menos ali. Livro de Tito, capítulo 1, verso 14. Acha aí, fica comigo até o final. Livro de Tito, capítulo 1, verso 14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Não se ocupem. Não se ocupem com fábulas, gente. Antes importa obedecer a Deus. Não se importem com os mandamentos de homens desviados da verdade. Jesus é o centro de nossa adoração e serviço. Separou o sábado como dia especial de relacionamento com Ele. Ser fiel na observância do sábado é demonstrar amor a Jesus. Antes de fazer a recapitulação do estudo de hoje, eu quero dividir com você um ensinamento muito importante. Por que a gente está falando tanto desse mandamento? Que tem tantos mandamentos, né? São 10. Veja só, as coisas de Deus,
A lei de Deus, ela é santa. Toda a lei de Deus é santa. Quando Deus ordenou que Adão e Eva não comessem do fruto, parecia algo simples, gente. Algo simples, comer um fruto. Só que aquilo tinha um significado. Não era o fruto em si, era um significado daquela transgressão. O homem não foi capaz de permanecer fiel a Deus em algo pequeno como comer o fruto. E esse comer o fruto fez com que nós, seres humanos, passássemos por tudo isso que nós estamos passando até hoje. Todas essas gerações. Fez com que Jesus Cristo tivesse que vir morrer por nós. E eu já disse que Jesus morreu para nos salvar da nossa segunda morte, da morte eterna. Se você hoje está vendo esse vídeo, está pensando, Jesus me salvou do quê? Se eu estou bem, aqui tenho as coisas. Jesus te salvou da morte eterna, para que você não morra para sempre e para que você possa voltar para o lar e aproveitar, viver o que Deus planejou originalmente para o ser humano. Se Deus tivesse colocado algo muito trivial lá no Jardim do Éden para Adão e Eva não adorarem, não fazerem como pecado, como por exemplo, se Deus tivesse falado, ao invés do fruto, Deus tivesse dito, olha, vocês não podem se ajoelhar perante Satanás. Nós poderíamos pensar assim, bem, Deus se preocupa com coisas que são muito grandes, mas com as coisas pequenas Deus não se preocupa tanto. O pecadinho não tem tanta importância. Mas Deus colocou uma coisa simples. E por causa dessa coisa simples, inclusive Ele pagou com o próprio sangue. O Senhor Jesus pagou com o próprio sangue. Não foi nada fácil, não foi nada simples, não foi uma simples morte de cruz. Não mesmo. Como se a morte de cruz fosse simples, né? Mas não foi só isso. Então a lei de Deus, ela é santa. Não brinque com a lei de Deus. Não ache que dá para, como você viu nos outros estudos, pegue tudo que você aprendeu nos outros estudos e tudo que Deus tem te ensinado. A lei de Deus, ela é santa. Ele é o legislador. Não leve na brincadeira. Não ache que dá para dar um jeitinho brasileiro. Não ache que dá para as coisas serem diferentes. Não ache que um pecadinho é um pecadinho só. Seja no que for. Cada atitude sua, você demonstra quem está no trono do seu ser. A briga é pela mente humana. No caso do sábado, um mandamento que muito tem sido esquecido pelo povo cristão, ele tem sido esquecido propositalmente, uma estratégia de Satanás por um engano muito grande que virá na Terra. E eu vou falar aqui para você um pouco do que vai acontecer. A Terra vai passar por coisas que nunca viu antes. Essas crises que nós estamos vivendo são pequenas perto do que nós vamos passar. Mas aqueles que esperam no Senhor serão abrigados. Aqueles que esperam no Senhor passarão firmes e fortes e valentes por tudo até a volta de Jesus. Na grande guerra do bem e do mal, um dos ápices dessa guerra vai estar relacionado ao dia de guarda. Satanás tem levantado de todas as formas a maneira de se transgredir os mandamentos de Deus, e esse mandamento inclusive. O poder que no passado fez essa mudança na lei de Deus, se colocando acima de Deus, se colocando no próprio lugar de Deus, no trono, como tendo capacidade de perdoar os pecados e mudar a lei de Deus. Esse mesmo poder vai novamente ter, de certa forma, uma força política e será levantado como nunca essa questão do dia de guarda, de uma forma sutil. Eu vejo que de uma forma sutil isso está acontecendo e tem meios que mostram como essas coisas vão acontecer, e de modo sutil isso vai ser implementado na sociedade, em alguns países, depois de forma mais globalizada, a questão do descanso no dia errado, e depois a obrigação do trabalho no dia de descanso dito pelo Senhor. Nesse momento, toda a humanidade vai ter que escolher que lado vai ficar, na lei de Deus ou na lei dos homens. Hoje você é livre para guardar o sábado. Você é livre, você pode guardar o sábado como Deus orienta, você pode guardar o sábado livremente aqui no nosso país, no Brasil. Mas vai chegar um tempo que as coisas mudarão. E eu vou dizer para você, muitas coisas acontecerão. Muitas pragas ainda cairão na terra. As cidades sofrerão mais do que os outros lugares. As cidades que mais pecaram vão sofrer mais ainda. Acredite, o ser humano é capaz de fazer muita desgraça a mais do que tem feito.
A palavra de Deus, o livro de Apocalipse, diz que Deus tem 4 anjos segurando os 4 ventos da terra, que são as tormentas que vão cair na terra. As coisas já não ficaram muito piores para a raça humana, porque Deus, com amor, segura essas coisas para elas não acontecerem, para que mais pessoas conheçam a verdade, estudem a palavra, conheçam a Deus, percebam quanto são amados por Ele e sejam libertos do engano. É puramente por amor, para que mais pessoas sejam salvas, mas a grande maioria não vai escolher a Deus. Na hora do bicho pegar, a grande maioria não vai escolher a Deus. Você precisa fazer sua escolha agora. Por mais que ela seja difícil em alguns pontos ou outros, Deus não vai deixar de te honrar. Ajoelhe, clame, jejue, passe noites orando se for preciso, abra seu coração a Deus, estude, avance. Tem muitos pastores que falam sobre muitos temas, em muitas denominações tem muitos pastores bons, pregadores bons, muitos que nem são pastores. Mas se tratando especificamente desses temas, eu indico o pastor Luiz Gonçalves, pastor Leandro Quadros, Michelson Borges. São pregadores dessas palavras, são pregadores desses ensinos que ensinam muito bem sobre essas questões. Mais uma vez eu me coloco à disposição para te ajudar no que for preciso. E lembre-se, apesar das coisas que a Terra vai passar, nós não sabemos se as crises virão exatamente agora, uma atrás da outra, mas a questão é que muita coisa ainda vai vir e provavelmente virá rápido, né? Nós estamos vendo uma crise como nunca antes. Esteja preparado e lembre-se, se alegre no Senhor, porque esses sinais mostram que Jesus está perto de vir, muito perto. Esses sinais despertam, então não tenha medo. O inimigo de Deus quer que você se apavore, não se apavore. Clame ao Senhor e avance cheio do Espírito Santo, na verdade, glorificando Deus na terra. Saiba quem Ele é. Ele tem o controle de tudo. Tem o controle de todo o tempo, do ouro, da prata, dos bens. Ele vai te honrar se você o escolher. Fique tranquilo, fique em paz. Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, é o seu familiar, é o seu marido, é a sua esposa, é a sua família, é o seu escudo, é o seu pilar. Deus é quem Ele é. Ele é tudo. Ou Ele não vai ser nada. Você escolhe. Recapitulação. A palavra domingo não aparece na Bíblia, sim primeiro dia da semana. Constantino trouxe o domingo, dia do sol, do paganismo e permanece até os dias de hoje. Os pagãos adoravam o sol no primeiro dia da semana. O decreto de Constantino data de 7 de março do ano de 321 depois de Cristo. A Bíblia diz sobre esse poder religioso que faria isso. E é isso aí. Esse é o resumo. A Igreja Católica adotou oficialmente a guarda do domingo no ano 364 d.C. no Concílio de Calcedônia. O Papa é de tão grande autoridade e poder que pode modificar as leis divinas. Isso é o que isso está escrito no Lúcius Ferraris, Prompta Biblioteca, Papa, artigo 2. Então o poder papal ele se coloca acima de Deus, podendo perdoar pecados e podendo mudar a lei divina. Lembre-se o que a Bíblia diz: não aceite tradições humanas. Deus é Deus. Compromisso de fé de hoje: creia que não existe base bíblica para a observância do domingo. Como nós vimos, não existe base nenhuma. Rejeite o domingo como o dia do Senhor, porque é uma imposição humana. Confirme o sábado como o verdadeiro dia de adoração a Deus em sua vida. Você não vai se arrepender. Você e sua casa servirão mais ainda ao Senhor dando esse passo de fé. E eu creio que Deus vai te abençoar. Como eu já disse, não importa se você acha que, mas e aí, como eu vou ganhar o dinheiro e tal? As pessoas falavam para mim que eu não ia conseguir fazer os cursos, graduação e pós-graduação e outros cursos que eu fiz por conta do sábado, de guardar o sábado, eu fiz tudo. Falaram que eu não ia conseguir trabalhar na minha profissão sem trabalhar no sábado, porque muitos dias eu trabalho de noite e eu trabalhei até hoje, nunca trabalhei no sábado. Eu paro minhas atividades na sexta-feira, bem antes do horário do pôr do sol, retomo elas geralmente na segunda-feira ou às vezes alguns trabalhos no domingo, mas nunca no sábado. Deus nunca deixou de honrar, nunca faltou nada na minha casa, nunca vai faltar na sua. Priorize a Deus. Olha, Deus, Ele é o médico dos médicos. Fica tranquilo, Ele está com você. Se você precisar abrir mão de alguma coisa que te parece segurança desse mundo, saiba que a maior segurança vem de Deus. E Ele fará o milagre que for preciso para fazer em você e para você o que você precisa realmente. Muitas vezes não é o que você quer, mas é o que você precisa.
e você ainda vai entender isso. Deus seja louvado. Vamos fazer uma oração, gente, para terminar? Querido e amado Deus, excelso Pai, obrigado pela tua revelação a nós hoje. Obrigado pelo estudo bíblico de hoje. Senhor Deus, nós escolhemos servir ao Senhor, nós escolhemos glorificar o Senhor aqui na terra, nós escolhemos seguir os seus ensinos, não os ensinos de homens, não os achismos. Nós estamos estudando. Por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa o tempo de ignorância quando não conhecíamos a tua lei, a tua palavra. E nos ajude agora a termos força e sermos decididos para obedecer tudo o que o Senhor tem nos mandado, com a alegria do Senhor, com o amor do Senhor, e glorificarmos dia após dia o Senhor na terra, até a sua breve volta. E quando estivermos preparados, nosso desejo é que nossa família também seja salva, Senhor. Muito obrigado pela proteção contra esse coronavírus e contra a crise econômica. Muitos ainda estão sofrendo. Nós pedimos, se alguns dos que estão sofrendo estão aqui conosco nesse vídeo, nós pedimos humildemente, eu peço humildemente que o Senhor abençoe essa pessoa, que o Senhor esteja com essa pessoa que está lutando com a doença, seja com coronavírus ou com qualquer outra, ou uma crise financeira, que nada falte, Senhor, e que em nenhum momento nós façamos, por favor, Senhor, em nenhum momento nós façamos como o povo de Israel, que sofria por antecipação, que sofria por falta de água antes de faltar água, que sofria por falta de comida antes de faltar comida, falta de teto antes de faltar teto. Nos ajude a vivermos um dia de cada vez, que assim seja a nossa vida para a tua honra e tua glória, para que nós não nos achemos lutando contra ti, e sim junto do Senhor, contra o maligno, para a tua honra e tua glória, que nós pedimos e agradecemos humildemente no nome de Jesus. Habita em nós através do seu Santo Espírito, e antes seja feita a sua vontade, não a nossa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço a você, fiquem com Deus e até a próxima, gente.